Até a gente conversou nisso. Mas está Dando continuidade aos trabalhos da noite, queremos convidar o professor doutor Amarildo Melchíades da Silva, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele é doutor em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp de Rio Claro. É pós-doutorado na Universidade do Estado de Nova Jersey. É pesquisador em Educação Matemática, atuando na linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem da Matemática, análise dos conhecimentos da sala de aula, dos condicionantes da sala de aula, intervenção pedagógica em matemática. Quer botar lá? Tem um projeto assim. Sem controle e assim, álgebra. Pode chamar. Já cheguei. Convidamos também para compor a mesa nesse momento a professora Janete Bolite Brandt, professora da Universidade Bandeirante Uniban de São Paulo, tem doutorado em Educação Matemática pela Universidade de Nova York, trabalha na área de Educação Matemática com os temas Educação Matemática, Teoria da Cognição Corporificada, Informática Educativa, Linguagem e Argumentação e Estudo da Matemática do Movimento. Convidamos como mediador da mesa o professor doutor Adelino Cândido Pimenta. Já descobriu, não? Quer que eu vou aí? Eu vou ali, eu mesmo. Bom, depois do susto, né? Do Amarildo, da Janete. Então nós vamos retomar, né? Tenho certeza que nós seremos bastante contemplados com as duas falas. A Fabiana foi muito modesta na apresentação, tanto do Amarildo quanto da Janete, porque a gente sabe que o trabalho que esses dois educadores matemáticos de modo muito especial vêm fazendo no país e fora do país, são contribuições mesmo que vêm produzindo e socializando incontestáveis. Então, o campus IFG já está aí, especialmente o nosso programa. Tem que sentir orgulho, né, por ter vocês aqui nessa noite. Os contratempos depois a gente resolve fora das 4 linhas. Então, deve uma satisfação pública, tá bem. Então, aqui nós adotamos a seguinte metodologia. Então, de 30 minutos, 35 para cada um dos expositores, e aí depois a gente abre aí um pouco do espaço, né, para conversa, né, Janete? Para um debate, sim. Não um debate, uma conversa, né? Lembrando que hoje, o André dizia, hoje nós temos 3 em 1. Quarta reunião, né, anual do nosso grupo de pesquisa Sigma-T, primeiro seminário do Modelos Campos Semânticos e a aula inaugural do programa Educação para Ciências e Matemática. Né? Então, nós sentimos, agradecendo sobre tudo, viu? Muito mesmo. Você pode começar, Marildo. Vamos começar por ordem alfabética. Marildo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria, de fato, pedir desculpa pelo atraso.
mas eu saí de Juiz de Fora essa madrugada às 1 da manhã e cheguei às 5h30 da manhã no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e tinha uma fila imensa no guichê da Gol. E eu falei, vou perguntar porque, quem sabe, né? E aí perguntei e a pessoa que atendia disse, não, essa não é sua fila, você vai para o lado, e não tinha ninguém. E eu falei, hoje vai ser um dia fácil. Entramos no avião às 10 e pouco, com a certeza que tudo ia correr muito bem, porque o dia começou bem. E aí ficamos 1 hora dentro do avião antes de sair. E aí nós resolvemos, eu e meu colega Ivail, resolvemos perguntar a um técnico, a uma pessoa que estava passando com a mão suja lá, o que estava acontecendo. Ele disse que o problema técnico tinha sido descoberto, que o trem de pouso, hora descia, hora não descia. Mas o problema não era esse, era conseguir uma pessoa, um piloto, para levar o avião, trazer o avião até Goiânia. E conseguiram, e a gente está aqui. Então, mas as coisas estão dando certo, e eu espero que essa noite seja boa, apesar de tudo. Bom, eu tomei a liberdade de dar esse título, né? Leitura do modelo de campo semântico, eu vou tentar ler algumas coisas. Quando me pediram para falar, eu fiquei tentando lembrar, e o que eu vou falar hoje é uma coisa que foi muito inicial minha, muito pessoal, mas eu acho que ela traz informações muito interessantes, porque eu, do meu grupo, fui o último a fazer educação matemática, comecei até fazendo um mestrado em matemática pura, eu tinha algumas dúvidas, né? E hoje eu vou discutir algumas questões que eu acho que, para mim, é a grande gênese do modelo na minha formação, né? O modelo dos campos semânticos, e a influência também do pensamento do Rômulo nesse processo todo. Bom, o início não tem uma frase antes? Então, na minha graduação, eu ouvi reiteradas vezes essa frase do Poia, que a primeira regra do ensino é saber o que se deve ensinar, e a segunda regra, é saber um pouco mais do que daquilo que se deve ensinar. E usando um termo do matemático, eu pensava que, para mim, intuitivamente, essa era uma condição necessária, mas ela não devia ser suficiente. E essa era a minha grande dúvida, que me acompanhou bastante tempo. E uma vez eu peguei um xerox de um texto mimeografado da UFRJ, de um grupo chamado Fundão, onde tinha uma entrevista com esse educador matemático, didático da matemática francês, chamado Gleiser, e ele dizia coisas que me interessaram muito. Ele dizia, por exemplo, que nós atuamos em sala de aula fazendo o possível para fabricar compreensão na cabeça dos alunos, mas o essencial nos escapa. Ensinamos em plena neblina. E isso me impressionou muito, e aí eu vivi com essa oposição por muito tempo, tentando entender. A frase dele me dava um reforço interessante para entender que o Poia não estava certo, porque se tudo se reduzisse ao conteúdo apenas, não tinha muito o que fazer. E aí, em 1993, cai na minha mão um artigo, o primeiro artigo do Rômulo, que quando ele volta ao Brasil ele escreve, pedi para você passar. E a minha questão é a seguinte, que tipo de problemas um educador matemático resolve? Essa que era o meu problema. Porque os matemáticos eu conhecia muito bem o que eles resolviam, mas eu não sabia que tipo de problema a gente resolvia. E eu queria entender isso, eu precisava entender isso. Aliás, eu queria só fazer uma parte aqui, tudo que eu vou falar diz respeito a ensino e aprendizagem. Hoje a educação matemática é uma área com grandes linhas de pesquisa, muitas. Mas aqui eu vou estar falando o tempo todo, quer dizer, eu não vou estar falando de educação matemática como um todo, mas mais da linha ensino e aprendizagem de matemática. Isso que me interessa e sempre me interessou. E aí, esse problema, eu escrevi de propósito, não é isso, né? Não é um problema, mas eu formulei, aliás, essa formulação do que eu estou chamando de um problema, que vai ser um problema do educador matemático, foi eu que formulei, recortando
as ideias que o Rômulo apresenta no primeiro artigo de volta dele do doutorado, em 1993. A ideia é simples: você considera que é uma turma de 7º ano que está resolvendo a atividade do dia, é resolver equações do primeiro grau. E a questão é que a professora propõe que eles resolvam a primeira equação, 3x mais 10 igual a 100, e ela observa que sem maiores dificuldades todos eles resolvem. Aí, como a gente sempre faz, vamos continuar exercitando. Eu vou colocar uma equação que, da perspectiva nossa em geral, é idêntica, é parecida e é a mesma coisa. E ela propõe que eles resolvam a equação 3x mais 100 igual a 10. E o problema que acontece é que, como a gente vai tendo experiência em sala de aula, só de olhar a turma você meio que sabe o que vai estar acontecendo. E ela começou a perceber que nem todos os alunos resolveram a segunda equação. E ela se perguntava: mas como? Se ela é idêntica à anterior. E essa então é uma das problemáticas que nós enfrentamos diariamente em sala de aula. E eu afirmo categoricamente para vocês que, em geral, nós não sabemos resolver esse problema. Eu tenho dito por aí, depois de estudar um longo tempo essas questões, que em grande parte das salas de aula de matemática, se o aluno tiver coragem de falar: professor, eu não sei do que você está falando, e o processo tem que parar para você me explicar, em geral, a maior parte dos professores vai ter sérios problemas. Nós não somos formados para tratar as dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos. E aí o processo para. E se o cara tiver coragem de falar, isso não vai andar nem para frente nem para trás. Se você não explicar, o problema está instalado. Essa é a questão, então. E foi aí que eu comecei a entender quais são os problemas, não que a educação matemática resolve, mas as pessoas que trabalham com ensino-aprendizagem e que, de uma maneira geral, todos os professores deveriam dar conta, são esse tipo de problema. Porque o tempo todo nós estamos dizendo coisas que os nossos alunos não entendem e a gente também não entende, e aí o Gleiser está totalmente certo: ensinamos em plena neblina. E aí, a continuação do problema está posta aí, mas eu incluí uma coisa, eu escolhi um aluno dessa sala de aula para sugerir que ela, além de observar isso, ela ouve um aluno chamado Daniel dizendo baixo para o colega: não faz sentido isso. E a pergunta: o que significa? O que esse aluno está dizendo? Não faz sentido isso. Bom, agora entra uma questão muito interessante. De que maneira você vai atacar esse problema? Tem a perspectiva do modelo dos campos semânticos, que é uma perspectiva, e tem a perspectiva do que a gente chama de ensino tradicional vigente. O ensino tradicional vigente vai resolver para o aluno a equação no quadro. Ele vai falar: presta atenção, eu tenho 3x mais 100 igual a 10, eu somo a uns os membros da igualdade por menos 100, e não. Se o aluno falar: não, continuo não entendendo, se o Daniel virar para o colega do lado e falar: isso não faz sentido, o problema continua existindo. E aí, a única coisa que em geral a gente tem para resolver esse problema é apagar o que a gente escreveu e escrever exatamente do mesmo jeito, falando com outras palavras a mesma coisa. E aí é que o problema passa a ser insolúvel da perspectiva do ensino tradicional vigente. Então a pergunta agora, então essa é uma perspectiva. Agora eu vou olhar da perspectiva do modelo. Nós trabalhamos com a concepção de conhecimento, que o conhecimento é o domínio da fala, da enunciação. E talvez uma maneira que fosse para resolver esse problema seria a gente dar voz ao aluno, prestar atenção no que ele está dizendo. E isso é a essência de quem trabalha com modelos campos semânticos. E aí, então, qual que é a grande sugestão? A grande sugestão da perspectiva do modelo é perguntar ao Daniel como ele resolveu. Só que tem um detalhe interessante. A segunda equação ele não conseguiu resolver, porque para ele não faz sentido. E então eu não vou perguntar daquilo que ele não pode falar. Eu vou tentar perguntar daquilo que ele pode falar.
E aí a estratégia é olhar para a primeira equação. E aí, na primeira equação, olha o que ele responde. Ah, isso eu já falei. A enunciação de Daniel. Eu sou Daniel, tá? Olhem para mim que vocês vão precisar de uma informação. Ora, professora, de um lado tem 3x mais 10 e do outro tem 100. E está equilibrado. Se eu tirar 10 quilos de cada lado, continua equilibrado. E se eu divido 90 quilos por 3, eu fico com x igual a 30 quilos. A primeira coisa fantástica que tem aí é que nunca, em momento nenhum, no enunciado do problema, do exercício que a professora propôs, tinha a ideia de quilos. Nós, de fato, incorporamos coisas ao que a gente fala para dar conta de dizer. Isso o Romulo já dizia há muito tempo. E isso eu fiz uma pesquisa com alunos de mestrado e doutorado e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu tinha um problema que em lugar nenhum dele falava R3. E a partir do momento que as pessoas leram o enunciado do problema, elas falavam R3, o R3, o R3. Da onde saiu, foi incorporado a fala, foi incorporada a justificação. Então, vocês já perceberam o que está acontecendo? Ora, professora, de um lado tem 3x mais 10, do outro tem 100, e fica equilibrado. Na verdade, eu já vou dar a resposta para vocês, porque ele me deu só 35 minutos. O que está acontecendo é que o Daniel está operando com a ideia de resolver uma equação do primeiro grau como se fosse uma balança de 2 pratos. Só que a maravilha disso que o modelo teórico de campos semânticos veio mostrar para as pessoas é que aí, na hora que ele foi resolver aquela outra equação, 3x mais 100 igual a 10, não faz sentido de um lado ter 3x mais 100 e do outro lado ter 10 e aquilo está equilibrado. E isso acontece o tempo todo em nossas salas de aula de matemática. A gente fala coisas para as quais os alunos acham que nós somos loucos, que não faz sentido o que a gente faz, porque a gente não conversa com eles. Essa, para mim, foi o grande aprendizado, e depois estudar o modelo dos campos semânticos. O dia que eu entendi isso, a coisa ficou muito fácil. Primeiro, que deslocou exatamente do jeito que eu precisava ouvir e ver o foco. O foco não está no conteúdo. Está claro isso para todo mundo? Porque eu posso ser um doutor em matemática, um cara que sabe tudo de matemática, porque o problema não está aí. O problema não é esse. Sabe qual é o problema? É a maneira como o Daniel está operando. É a lógica da operação dele. Então o problema deixa de ser só matemático. O eixo foi deslocado. E aí eu consegui fazer em paz a educação matemática, porque eu sabia o que eu queria dar conta. Foi muito bom mesmo. E aí, depois vocês podem perguntar, mas essa é a grande questão, né? É deslocar o foco. O foco, de fato, não está só no conteúdo, e a gente tem que olhar muito para o que eles dizem, porque isso informa claramente, ou, aliás, não é tão claramente, tem evidências da maneira como a gente pode trabalhar com eles. Volta só um pouquinho, porque só para... isso, né? A resposta ao POIA que eu consegui dar foi que o foco, então, no conteúdo não dá conta de entender o que está acontecendo, né? Essa é a questão. Bom, aí, algumas pessoas usaram isso para falar de maneira romântica do modelo dos campos semânticos, mas eu nunca olhei para isso com romantismo. Na verdade, o que o Romulo disse aí tem a ver com o que eu acabei de falar. Ele disse o seguinte: não sei como você é cognitivamente, tá? Esse é meu. Preciso saber. Não sei onde você está. Sei que está em algum lugar cognitivamente, né? Preciso saber onde você está para que eu possa ir até lá com você e negociar um projeto no qual eu gostaria que estivesse presente a perspectiva de você ir a novos lugares.
Essa frase do Romo, para mim, ela significa duas palavras importantíssimas para pesquisadores em ensino de aprendizagem matemática e para professores também. As duas coisas que estão ditas ali diz respeito à interação e intervenção. A primeira coisa que a gente tem que fazer efetivamente é interagir com o aluno para saber onde ele está. E a questão da intervenção seria essa possibilidade de criar uma possibilidade de ele ir a novos lugares. E a intervenção ainda tem um papel essencial no processo de ensino-aprendizagem, que é atacar efetivamente as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Da perspectiva do modelo dos campos semânticos, existem... dificuldade significa duas coisas excludentes. Até tem um fato muito interessante. A primeira vez que eu encontrei pessoalmente com o Romo, e eu estava muito preocupado com a minha sala de aula de álgebra linear, e eu queria estudar a dificuldade, porque os meus alunos não aprendiam álgebra linear. E aí eu sentei na frente do Romo, e eu falei, não, eu queria estudar a dificuldade de aprendizagem dos meus alunos de álgebra linear, que é a dificuldade. Aí ele calmamente, como sempre foi, com a perna cruzada, né, levantou a mão assim e falou, o que é dificuldade para você? E aí eu tive a primeira aula de metodologia de pesquisa, né? As coisas que são importantes para você e que efetivamente você vai estudar, você tem que dar uma caracterização. E aí ele falou educadamente, ele sabia que eu não sabia, ele falou, porque para mim, no sentido assim, se você quiser, está disponível, mas para mim, uma dificuldade pode ser um obstáculo epistemológico ou um limite epistemológico. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas no fundo, o que ele disse é que a maneira como você observa o seu aluno operar, a lógica das operações, vai indicar o que está acontecendo. E aí todo o processo de intervenção tem que começar. Na verdade, o que aconteceu com o Daniel aqui, que ele estava preso a um limite epistemológico. E o limite só se vê de fora, a pessoa não vê, tá? O aluno não vê. É o professor e o pesquisador que identificam isso. Então, ele estava preso ao limite. Por quê? Se ele continuar operando daquela maneira, pensando em equação com balança de dois pratos, ele nunca vai dar conta, nunca, não existe isso, ele não vai dar conta de resolver a outra equação. Então ele tem que mudar o jeito dele de falar, e isso não é trivial, em geral, para dar conta de resolver a outra equação. Ou seja, ele tem que mudar a perspectiva, a lógica das operações dele, a maneira como ele opera. Então, isso aí queria dizer muito sobre isso. E como consequência, também nesse pequeno texto aí, tem mais coisas inseridas, que, por exemplo, uma caracterização que eu gosto muito, que é de ensinar. O que para a gente é ensinar? Ensinar para a gente é sugerir modos de produção de significados. Eu vou sugerir ao aluno modos de falar, maneiras de olhar para as coisas. E, ainda para a gente, aprender é internalizar modos legítimos de produção de significados. Então, no processo de ensino, existe o processo de internalizar modos que são legítimos de produzir significados. Bom, quando o João me convidou, o Adelino, ele tinha me falado de uma audiência mista, de pessoas que queriam conhecer o modelo, e tem vocês, meus colegas também, que a gente trabalha junto nessas coisas todas. E eu queria aproveitar um minuto para gastar 5 minutos só para falar uma coisa para vocês. Então, a gente que está começando e tem orientado alunos usando modelos campos semânticos, o mestrado que eu trabalho é um mestrado profissional em educação matemática. Então, a teoria, eu tenho usado ela de uma certa maneira, que eu queria depois, no futuro, a gente voltasse a conversar sobre isso. Primeiro, toda a fundamentação teórica dos modelos campos semânticos que a gente tem usado, eu tenho observado o seguinte, eu pergunto aos meus alunos, qual a sua concepção? O que é ensino para você? O que é aprendizagem para você? O que é conhecimento para você? Em geral, ele é um professor vindo de uma licenciatura que nunca discutiu muito isso, então ele não sabe. Então eu digo para ele, a gente tem que assumir certos pressupostos. Você tem que assumir certos pressupostos para começar a dar um passo que não é um passo do senso comum, mas de um certo conhecimento científico
e de um olhar científico para a sala de aula. E aí eu parto, então, na própria dissertação que eles escrevem, uma parte que eles, se quiserem, assumem os pressupostos, por exemplo, a concepção epistemológica de conhecimento, modelos campos-semânticos, a perspectiva que somos todos diferentes, porque o modelo campos-semânticos tem muito do Vygotsky, e aí, portanto, somos todos diferentes, tem uma oposição clara ao pensamento de Piaget. E também, uma coisa que a gente usa muito é o processo comunicativo, com a perspectiva do autor, texto e leitor, que depois, se vocês quiserem, a gente conversa mais. E aí, o que acontece? Eu tenho usado a outra parte do modelo, quando eu vou fazer a análise da produção de significados dos alunos, que eles vão a campo, como procedimento metodológico, eu tenho deixado lá na metodologia as noções e categorias. Porque esses são os elementos de análise da fala, da enunciação dos alunos. Então eu tenho separado isso para que eles tenham uma atenção, e tem funcionado muito bem, porque aí começa a ficar mais claro o que a gente está discutindo. Eu só vou listar, a questão toda é o seguinte: esse olhar que a gente faz para o aluno, então quando eu vou analisar para o aluno, se eu fosse analisar o Daniel, eu não analiso sem ter elementos para olhar. É claro que nunca para a gente é nada a priori, eu não antecipo nada. Mas a partir do momento que o Daniel falou, o que eu vou observar? Eu vou observar a constituição dos objetos, ou seja, de que coisas que ele está falando. Por exemplo, eu vou me perguntar por que ele incorporou a palavra quilos à conversa. E isso vai me informar sobre uma coisa que a gente chama de núcleo. Então, quando o aluno está falando, tem certas afirmações que ele faz que ele não sente necessidade de justificar. A gente chama essas afirmações de estipulações locais. O conjunto das estipulações locais formam o que a gente chama de núcleo. Essa é uma maneira que você pode mapear o que ele está falando, e é impressionante como você começa a entender o que o outro está dizendo. E como consequência, acontece isso. Eu pergunto, quais as operações e a lógica das operações que ele está operando? Você vê o Daniel, a lógica dele é isso. Se tirar quantidades iguais dos dois lados, continua equilibrado. Coisas precisam começar equilibradas. Então, 3x mais 100 de um lado e 10 do outro não faz sentido, não está equilibrado, né? Então, essas são... Outra coisa, a gente olha para o que a gente chama dos interlocutores. Além disso, nós olhamos para as legitimidades, isto é, o que é legítimo ou não dizer pelo sujeito no interior de uma atividade. Além disso, nós olhamos quais as dificuldades, então, que estão ocorrendo naquele momento. Aí a gente tenta identificar se o aluno está preso a um limite epistemológico ou a um obstáculo epistemológico. E também a gente olha para as possibilidades de impermeabilização do sujeito. Na verdade, para mim foi uma experiência incrível o dia que eu vi que, olhando com esses olhos, eu conseguia começar a dissipar aquela neblina que o Gleiser disse, e é isso que eu tenho feito a partir daí. Eu tenho tentado olhar a partir de um referencial teórico para dar conta do que acontece em sala de aula. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado. Depois nós teremos condições de abrir espaço para as participações, né, dos demais. Agora a professora Janete. Bom, eu primeiro agradeço vocês de terem esperado ir lá voltar. Eu realmente não tinha a menor ideia que ia ser agora, mas como eu falo muito, você, por favor, me corte, porque eu falo 20 minutos, mas daqui a pouco eu estou falando meia hora. Então, eu vou falar, na verdade, são alguns olhares, porque eu acompanhei o nascimento do modelo quando o Rômulo ainda estava fazendo a tese dele na Inglaterra. Depois acompanhei bastante os grupos se formando, e os mais novos eu não tenho acompanhado, mas Gílio, Rodolfo, Viola, todo mundo que está por aqui, acho que eu acompanhei bastante. E é interessante também, como a Maria está falando, eu acho que é interessante a gente contar um pouco
para quem está começando a trilhar esse caminho de mestrado, doutorado, pesquisa, etc., o que a gente passa, né? Então, acho que em termos de teoria também, cada vez que eu ouvia uma teoria, eu achava aquilo maravilhoso. Eu já cheguei até a usar aprendizagem significativa, sabe? Ah, quem vê, me chamou, oh, nossa, é isso, como não se pensou antes? E a gente vai, e de repente aquilo não dava conta de olhar exatamente a sala de aula. E aí eu vou em busca de vários olhares.